Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa aula de número 6 da disciplina Direito Processual Penal 3 do curso de Direito da FACAP. Então essa é a nossa aula de número 6, aula remota, e vamos então dar continuidade ao nosso assunto. Nós estamos tratando desde a aula passada, a aula de número 5, do procedimento comum sumaríssimo. Estamos tratando especificamente do rito previsto para os crimes de menor potencial ofensivo, assim entendidas as contravenções penais, e os crimes em que a pena máxima não supere os 2 anos. Então falamos inicialmente sobre a questão da previsão constitucional dos juizados especiais, do rito sumaríssimo a ser adotado, falamos da competência dos juizados, o conceito de infração de menor potencial ofensivo, tratamos de algumas exceções, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando especificamente sobre a fase preliminar prevista na Lei 9.099 de 95. Então a fase preliminar é a fase que precede, antecede o rito sumaríssimo, tá? Então, antes de adentrarmos especificamente no rito processual, o rito considerado contencioso, eu disse para vocês que a lei, considerada a lei dos juizados, que é a Lei 9.099 no âmbito da Justiça Estadual, bem como também a lei que prevê o juizado especial na Justiça Federal, que é a Lei 10.259, inaugurou, já com base na Constituição Federal, artigo 98, inciso 1, inaugurou o que se chama de Justiça Penal Consensual. Então, essa fase preliminar é a que traz especificamente o caráter de justiça consensual ao juizado especial criminal, porque ela evita ou tenta evitar a instauração de um processo penal contencioso. Tá? Então essa fase preliminar, que também é dotada de regras de procedimento, mas é uma fase que se busca o consenso, a conciliação e a não aplicação de uma pena privativa de liberdade, certo? Então, vocês vão acompanhando o material 3, que também está aí na plataforma Moodle e que eu encaminhei também para vocês pelo grupo do WhatsApp. Então, essa fase preliminar, que busca exatamente a conciliação, tá? E conciliação aqui é utilizado como o termo utilizado como gênero, e da qual nós temos as espécies, a composição dos danos e a transação penal, tá? Então a fase preliminar, certo, que é marcada por uma audiência em que se busca a conciliação entre as partes envolvidas, evitando-se assim a realização o início de um processo penal contencioso, evitando a aplicação de uma pena privativa de liberdade e também a possibilidade de reparar o dano, certo? Então nós temos a conciliação como termo utilizado como gênero, e nós temos as espécies, a composição civil dos danos e a transação penal, tá? Então vamos iniciar então o estudo dessa parte, falando inicialmente sobre a composição civil dos danos, tá? A composição civil dos danos se refere aos danos de natureza civil e faz parte da primeira fase do procedimento, tá? Então é chamada primeira fase da fase preliminar do juizado especial criminal. Então nós temos aí a chamada composição civil dos danos. Então
Marcada a audiência, que, como eu já disse na aula passada, que pode já ser realizada a partir do momento que a parte, por exemplo, é encaminhada à polícia judiciária, chega na delegacia de polícia, que lavra o TCO, o autor do fato e, se possível, a vítima, serão encaminhadas de imediato à sede do juizado para realizar essa audiência preliminar. Mas não sei, isso acontece com maior dificuldade, porque o nosso sistema de justiça não está preparado para receber de imediato, salvo algumas exceções, como por exemplo o juizado do torcedor, quando se tem grandes partidas de futebol, por exemplo em Recife, lá no próprio estádio se faz a presença do juizado, como se fosse o juízo do juizado lá no estádio de futebol, e lá onde se tem um juiz, um defensor público, um promotor de justiça. Se ocorre uma infração de menor potencial ofensivo durante o jogo, as partes já são encaminhadas diretamente e já se faz essa audiência preliminar imediatamente. Mas não sendo possível, as partes se comprometem a comparecer a essa audiência, tanto o autor do fato como a vítima, certo? Normalmente elas são intimadas pelos funcionários do juizado especial, que então intimam as partes para comparecimento em dia e hora marcada para essa audiência. Tá? E nessa audiência, normalmente ela é conduzida por um juiz chamado juiz, que pode ser o juiz leigo, que são os conciliadores, que precisam ser bacharéis em direito, tá? Que pode fazer parte do próprio corpo de funcionários do Tribunal de Justiça, ou pessoas que são contratadas especificamente para isso. Então os conciliadores vão receber as partes e presente o autor do fato ou seu representante legal, né, o responsável civil, o ofendido ou também o seu representante legal, o membro do Ministério Público e o defensor público ou o advogado do autor do fato, e até a vítima, que pode também comparecer acompanhada de um advogado ou de um defensor público. Então, se busca nessa primeira fase, se houver bem, a discussão for bem de caráter disponível, tá? As partes poderão então fazer a composição civil dos danos, porque aqui em regra estão presentes interesses patrimoniais e, portanto, de natureza individual disponível, tá? Por ser então envolver direito patrimonial disponível, a intervenção do Ministério Público não é necessária, não há necessidade de haver intervenção do Ministério Público. As partes podem então fazer a conciliação, como por exemplo, imagine que ocorreu um crime de dano ou um crime de uma lesão corporal ou um crime unicamente patrimonial de menor potencial ofensivo. O autor do fato e a vítima, por exemplo, podem chegar a um consenso de que, olha, repare o dano produzido, por exemplo, num crime de trânsito, tá? Ou um crime de dano, que é um crime patrimonial, e o autor do fato, por exemplo, se compromete a arcar com as despesas, os danos materiais sofridos, ou no crime de lesão corporal também reparar o procedimento médico realizado, a medicação utilizada, e aí eles chegam a um acordo a respeito então dessa reparação dos danos, certo? Então, feita essa composição que envolve exatamente as partes diretamente envolvidas, que é o autor do fato, o ofendido ou seus representantes, tá? Nessa parte precisa o autor do fato estar acompanhado de um advogado ou de um defensor público, exatamente para que seja orientado.
Feito esse acordo, essa conciliação, ela é homologada pelo juiz mediante uma sentença que se chama sentença irrecorrível. E sendo assim, forma-se um título executivo a ser executado no juízo civil competente. Tá? Então ali se forma um título executivo e aí a parte terá que cumprir. Se não cumprir, a parte que, por exemplo, o ofendido que fez essa composição civil poderá executar esse título como se fosse uma dívida, tá? Porque forma exatamente um título executivo a ser executado no juízo civil, tá? E realizada essa composição civil, tá? Ela pode ser feita tanto em crimes de ação penal privada, crimes de ação penal pública condicionada à representação, como em crimes também de ação penal pública incondicionada. Os efeitos, porém, são distintos. Muito embora a composição possa ser feita em crime de qualquer espécie relacionada à ação penal, tá? Privada, pública, condicionada e incondicionada, a composição ela gera efeitos distintos de acordo com a espécie de ação penal, tá? Então veja, nós estamos tratando aqui de uma conciliação, uma composição entre o autor do fato e o ofendido. E essa composição refere-se a danos de natureza patrimonial, logo disponível, tá? Aí nós vamos verificar o seguinte: se eu for um crime de ação penal privada e pública condicionada à representação, então se eu tenho um crime de ação penal privada, por exemplo, como regra, um crime contra a honra, um crime de difamação, tá? Ou um crime de ação penal pública condicionada à representação, um crime de lesão corporal de natureza leve, tá? Que não envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Se houver a composição civil entre o autor do fato e o ofendido, esse acordo celebrado acarreta em renúncia ao direito de queixa ou de representação do ofendido. Então veja só, se o ofendido, que é a vítima, celebra um acordo, que é a composição civil dos danos, nessa fase preliminar do juizado especial criminal, ele celebra esse acordo, por exemplo, aceitando a reparação do dano. O autor do fato se compromete a pagar, por exemplo, R$1.000 pela difamação praticada, ou R$2.000 em face da lesão corporal que foi praticada no crime de lesão corporal. Se o ofendido aceita, é feita a homologação judicial, essa sentença ela é irrecorrível, tá? Se forma um título judicial executivo. Se o ofendido aceita isso, o ofendido ou vítima, né, em crimes de ação penal privada, como eu disse, da difamação, e em crimes de ação penal pública condicionada, como eu falei, da lesão corporal de natureza leve, isso vai acarretar na extinção da punibilidade, tá? Porque ele estará renunciando ao direito de queixa no crime de ação penal privada, e no crime de ação penal pública condicionada à representação ele estará renunciando ao direito de representação. Logo, com esse acordo homologado, acarretará na extinção da punibilidade do autor do fato, tá? E se ele não cumpre o acordo, o autor do fato, né? Por exemplo, ele se comprometeu a pagar R$1.000, R$2.000, né? Naquele acordo firmado. É possível, então, retomar a ação penal para que ofereça uma queixa, uma representação? Não. Já acarretou a extinção da punibilidade. Não é possível mais dar início à ação penal por meio de uma queixa, crime, ou por meio de uma denúncia quando é oferecida a representação no crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, o não cumprimento por parte do autor do fato
faz com que a vítima possa executar esse título judicial no juízo civil, como se fosse uma cobrança de uma dívida de natureza patrimonial. Tá? Então, o que pode acarretar então é a execução desse título com o meio, que é o processo de execução, para poder reparar esse dano que a parte não cumpriu. Tá? Então, o título executivo só vai ter essa possibilidade. Não pode mais discutir a causa no juízo criminal. Entenderam? E aí, no material de vocês, que eu vou mostrar aqui só para que a gente acompanhe, então nós temos o seguinte. Então, tratando aqui da fase preliminar do juizado, só vocês corrijam aí que é o ponto 4, tá? Nós paramos a aula passando no ponto 3. E nós estamos falando da composição civil dos danos, certo? Que é a primeira fase da fase preliminar dos juizados. Então, qual o momento do oferecimento da representação se não realizada a conciliação? Aqui é o seguinte: imagine que as partes foram então encaminhadas para o juizado, para essa audiência, para buscar aí a composição civil dos danos, tanto o autor do fato como a vítima. Mas aí não se realiza, por exemplo, não chega a um acordo. Esse acordo não consegue ser celebrado porque as partes não chegam ao entendimento. Seja porque o autor do fato não aceitou ou a vítima não aceitou esse acordo. Então ela poderá, por exemplo, se for um crime de ação penal pública, ela poderá representar para que o Ministério Público ofereça a denúncia, ou ela pode inclusive oferecer a queixa-crime, desde que esteja no prazo de 6 meses, né? O prazo decadencial de 6 meses, ela poderá então oferecer a queixa-crime. Em se tratando de ação penal pública condicionada à representação, ela teria que oferecer a representação. Só que se ela fez isso na delegacia de polícia, o entendimento é que essa representação já é válida, tá? Então, se a representação foi feita na delegacia de polícia, ela não estará então perdendo aí o prazo de 6 meses desde que ela tenha sido consignada quando houve a notícia do crime em sede policial, certo? Então, a representação pode ser aquela considerada em sede policial, porque não exige uma formalidade, não há aí uma forma para oferecer a representação. Então, se ela, por exemplo, disse na delegacia que queria representar quanto ao autor do fato, isso já é suficiente, segundo o entendimento que vem prevalecendo em sede jurisprudencial. Ok? Então, aí nós temos a chamada composição civil dos danos, que é exatamente esse acordo celebrado entre o autor do fato e a vítima, que em regra não tem a participação do Ministério Público, é exatamente essa possibilidade das partes chegarem a um consenso sobre um bem de natureza patrimonial, logo é de natureza disponível, ok? A segunda fase dessa fase preliminar é a chamada proposta de transação penal. Então, o que significa a transação penal? A transação penal, que também é uma espécie de conciliação, é um acordo celebrado entre o Ministério Público, ou o querelante, e o autor do fato. Então, pode ser celebrado entre o Ministério Público, ou o querelante, que é o autor da ação penal privada, e o autor do fato. E por meio do qual se oferece uma proposta imediata de pena restritiva de direitos ou multa, evitando-se assim a instauração de um processo penal. Tá? Então aqui já não é mais um acordo para compor o dano. Tá? Aqui de fato se aplica uma pena, mas não é pena privativa de liberdade.
tá? Se oferece a possibilidade de aplicar um outro tipo de pena, que é a pena restritiva de direito ou a multa, tá? E com isso se evitando a instauração de um processo penal, para que a parte não tenha os dissabores de um processo penal, que é mais longo, conflituoso, tá? E podendo ao final ter uma pena privativa de liberdade. Aqui não é possível, nessa chamada transação penal, que é um acordo aqui de natureza penal, enquanto a composição civil é um acordo de natureza civil, com repercussão, obviamente, no processo penal, porque evita o processo penal. Aqui na transação penal tem a característica, né, tem a natureza de ser um acordo de natureza penal. Por quê? Aplica-se pena, mas não privativa de liberdade, tá? O que acontece então? O Ministério Público, né, ou até o querelante, até uma controvérsia se o querelante pode oferecer a transação penal, mas oferece uma proposta, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, o pagamento de cesta básica ou um pagamento para uma entidade filantrópica. Isso são penas, só que não privativas de liberdade. Pode ser restritivas de direito, como, por exemplo, proibição de frequentar determinados locais, juntamente com prestação de serviço à comunidade, juntamente com a pena de multa. Então, é possível então chegar a este acordo com relação ao autor do fato. Tanto pode ser o Ministério Público, como também se admite aí que seja o querelante. Então, se ele aceita essa proposta, também vai ser homologada, tá? E aí o autor do fato se compromete a cumprir essa pena. E nós vamos ver que aqui agora nós vamos ter umas consequências caso ele não venha a cumprir, porque de fato aqui poderá ser instaurado o processo penal, certo? Então, como eu disse para vocês, há uma controvérsia se poderia ser oferecida aí a transação penal em se tratando de crime de ação penal privada, tá? O entendimento que prevalece tanto na doutrina e na jurisprudência é de que é possível sim transação em crime de ação penal privada. Contudo, caberia a proposta, tem que ser feita pelo Ministério Público e essa proposta tem que ser aceita pelo ofendido ou vítima. Entendimento que vem prevalecendo de que a titularidade para oferecer a transação penal ainda é do Ministério Público. Então, ainda que seja crime de ação penal privada, caberia então ao Ministério Público fazer essa proposta de transação penal, dizer qual é a proposta, uma pena restritiva de direito, uma pena de multa, desde que, isso inclusive foi um enunciado 112 do FONAGE, né, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Então a proposta caberia ao Ministério Público, ainda que seja crime de ação penal privada, desde que não haja discordância da vítima, ok? Contudo, parte da doutrina que eu digo, por exemplo, Renato Brasileiro, ele entende que a titularidade é do ofendido ou seu representante legal. Então caberia de fato ao ofendido oferecer essa proposta de transação. Mas não é o entendimento que vem prevalecendo, tá? Então, essa transação, espero que tenham compreendido no que consiste. E aí, nós temos na lei, na lei 9.099, os pressupostos de admissibilidade da transação penal. E eu vou mostrar para vocês aqui o material, para quem estiver acompanhar, quais são os pressupostos de admissibilidade da transação penal. E eles são os seguintes: tem que ser uma infração de menor potencial ofensivo, né? Por óbvio, nós estamos tratando da competência dos juizados, então tem que ser infração de menor potencial ofensivo, assim entendido, como eu te falo do conceito, as contravenções penais e os crimes que a pena não supere os 2 anos.
Que a hipótese não seja caso de arquivamento. Quando se verificar, por exemplo, que a hipótese de rejeição da denúncia ou absolvição sumária, obviamente que não há que aplicar nenhum tipo de pena, nem que seja pena de privativa de liberdade, porque se não tem os pressupostos para o recebimento da denúncia e nem aí justa causa para a ação penal, como hipótese de absolvição sumária, não é caso de fazer proposta de pena restritiva ou multa. Tá? Se é caso de arquivamento, o caso deve ser arquivado ao invés de ter transação penal. Ok? O outro requisito, o pressuposto de admissibilidade, é não ter sido autor da infração condenado. Tá? Nós estamos aqui nessa hipótese. Não ter sido autor da infração penal condenado pela prática de crime, tá? Crime, e não contravenção penal, tá? Crime. A pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se o autor do fato ele já foi condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade e transitou em julgado, sentença definitiva, ele não poderá ser beneficiado pela transação penal. Ok? Então, se houve a aplicação de pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ele não poderá ser beneficiado, então, pela transação penal. Se ele foi condenado à pena de multa ou restritiva de direitos, terá direito. O que não pode é pena privativa de liberdade, a condenação anterior por pena privativa de liberdade. Se foi condenado à pena de multa ou restritiva de direito, não impede a proposta de transação penal. A lei não exige a reincidência, tá? Não precisa haver aí reincidência, o entendimento que prevalece para poder obstar aí a transação penal. Basta que tenha uma condenação que transitou em julgado. Se for reincidente, também não terá direito à transação penal. Mas a lei não exige aí a reincidência para poder proibir a transação penal. Se ele é reincidente, não terá direito à transação penal. Mas se tiver o trânsito em julgado e não for reincidente, também não poderá fazer a transação penal. Ok? Nós sabemos que às vezes a pessoa por exemplo, realizou o fato, o autor do fato realizou antes do trânsito em julgado. Não será reincidente, mas é uma hipótese, então, se transitar em julgado essa condenação, mesmo que seja após o fato, não terá direito aí à proposta de transação penal. Ok? O outro requisito é não ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela transação penal. O que significa? Que ao realizar uma transação penal, pelo prazo de 5 anos, ele não poderá realizar novamente, não terá direito novamente a esse instituto despenalizador. Então, se ele já foi beneficiado num prazo de 5 anos, ele não poderá ser beneficiado de novo pela transação penal. Então, esse é um outro pressuposto de admissibilidade, tá? Então, caso ele já tenha sido beneficiado num prazo de 5 anos aí pela transação penal, não poderá ser feito novamente, salvo se decorrido esse prazo, certo? O outro requisito diz respeito às condições pessoais, ou seja, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do delito favoráveis ao agente. Isso aqui será analisado pelo juiz, tá? Bem como pelo Ministério Público, para verificar se antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do delito são favoráveis ao agente. Aqui são chamados os requisitos subjetivos, que na hora da proposta se valerá tanto o Ministério Público como o juiz para
para dizer se homologa ou não. Então, esses são os pressupostos de admissibilidade, chamados pressupostos subjetivos, tá? E também, em se tratando de crime ambiental, é necessário a composição dos danos ambientais, salvo comprovada impossibilidade. Então, se eu tenho um crime de menor potencial ofensivo e esse crime seja ambiental, além desses pressupostos que a gente já falou, é necessário que haja a prévia composição dos danos ambientais, salvo se a parte demonstrar que não é mais possível reparar o dano ambiental, certo? Então, esses são os pressupostos de admissibilidade da transação penal. Preenchidos todos, a pessoa, o autor do fato, passa a ter o direito subjetivo à proposta de transação penal. É também uma discussão que a gente vai ver aqui se o Ministério Público recusar em oferecer a proposta. Mas esses aqui são os pressupostos para que o autor do fato, né, aquele que está sendo atribuída a culpa da prática de um crime de menor potencial ofensivo, terá que cumprir todos esses requisitos, ok? A primeira observação que a gente está vendo aí diz respeito se, no momento dessa audiência, dessa proposta de transação penal, é necessário a presença da defesa técnica, ou seja, que o autor do fato seja acompanhado de um advogado ou, não tendo advogado, de um defensor público. O entendimento é que é indispensável que ele seja acompanhado de uma defesa técnica, ou seja, é necessário que seja acompanhado de um advogado ou defensor público, pois implica na aplicação de pena, ainda que seja pena não privativa de liberdade. Logo, se não tiver a presença da defesa técnica, poderá acarretar a nulidade absoluta do acordo homologatório. Então, faz-se necessário, sim, a presença da defesa técnica, ok? Então, essa é uma observação que vocês devem, então, tá aí acompanhando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui nosso próximo tópico, uma outra observação que diz respeito se houver divergência entre o autor do fato. Isso aqui é uma questão também que é bem ainda um pouco controvertida, né? Se houver divergência entre o autor do fato, aquele a quem está se atribuindo a prática de uma infração penal, e a defesa técnica sobre a aceitação da proposta. Então imagine que o Ministério Público fez o seguinte: olha, a proposta que eu estou aqui dando a você é prestação de serviço à comunidade por 2 anos, bem como o pagamento de uma multa no valor de R$1.000. Tá? E aí o autor do fato acha interessante aceitar, mas a defesa técnica acha que não é interessante para ele essa proposta. Ou seja, há uma divergência entre o autor do fato e a defesa técnica, que deve prevalecer. Então, o entendimento que tem aí, o entendimento na doutrina, né, que deve prevalecer a vontade do autor do fato para fazer o acordo. Se houver divergência entre o autor do fato e a defesa técnica, o entendimento que vem prevalecendo é que se deve dar aí prioridade à vontade do autor do fato. É uma aplicação aí, por analogia, do artigo 89, parágrafo 7º da Lei 9.099, que fala da suspensão condicional do processo, que diz que se deve, se o autor do fato aceitar a proposta ou não aceitar a proposta, se deve dar então aí prevalência à vontade do acusado. Então, o entendimento que tem prevalecendo aqui,
Se houver divergência entre a defesa técnica e o acusado ou autor do fato, deve prevalecer a vontade deste último, ok? Uma outra observação que vocês devem saber é o seguinte: a decisão que homologa a transação penal, ela não tem qualquer, vamos dizer, é uma decisão que não gera reincidência, tá? A partir do momento que ele aceita essa transação penal, ele não está reconhecendo a culpa, nem tampouco vai ter aí efeitos civis ou administrativos, tá? Ao aceitar essa proposta, ele está aí já aceitando a cumprir uma pena não privativa de liberdade, mas não significa que está reconhecendo a culpa. Então ele não vai ser reincidente, tá? Não vai gerar maus antecedentes. A única coisa que vai gerar aí é a impossibilidade dele fazer uma nova transação penal pelo prazo de 5 anos, tá? Então, esse é aí o entendimento que vem prevalecendo, ok? Uma outra observação é no que diz respeito à recusa do Ministério Público em oferecer a proposta. Eu disse para vocês que o entendimento é que a titularidade, né, a legitimidade para poder oferecer a proposta de transação penal é do Ministério Público. Tá? Esse é o entendimento que vem prevalecendo, que cabe tão somente ao Ministério Público oferecer a proposta de transação. Acontece que tem também o controle judicial sobre isso. Em que sentido? Se houver, se o autor do fato preencher os requisitos legais, para uma parte da doutrina, ele teria direito subjetivo à proposta de transação penal. Acontece que, se é de titularidade do Ministério Público, o juiz não poderia, então, oferecer essa proposta. Tá? Então, o entendimento que vinha prevalecendo até então é que o juiz deveria aplicar o artigo 28, caso discordasse do Ministério Público ao não ofertar a proposta de transação, ou seja, remeter ao Procurador-Geral de Justiça, e caberia ao Procurador-Geral de Justiça oferecer a proposta ou designar um novo membro do Ministério Público para oferecer essa proposta. A aplicação na lógica do artigo 28 do Código de Processo Penal, inclusive sumulado na súmula 696 do STF, no sentido de que não cabe ao juiz oferecer a proposta de transação, mas tão somente aplicar de forma aí, por analogia, o artigo 696, o artigo 28 do Código de Processo Penal. Acontece que o artigo 28 sofreu alteração, como nós sabemos, no final do ano passado, com a lei chamada do pacote anticrime, que deu novos contornos ao artigo 28, o juiz já não participa mais dessa questão do arquivamento do inquérito policial. O membro do Ministério Público deveria remeter a uma Câmara do Ministério Público para poder fazer o controle desse procedimento de arquivamento. Então, é algo que ainda a doutrina e a jurisprudência vão se debruçar a respeito da ausência do Ministério Público não oferecer a proposta de transação penal. Se aplicar o artigo 28, o membro do Ministério Público deveria, então, remeter a essa Câmara Especial do Ministério Público para poder dizer se concorda ou não com esse não oferecimento da proposta de transação penal. Então nós vamos aí ainda, a gente não tem ainda um posicionamento da jurisprudência, nós não sabemos ainda como os tribunais vão interpretar essa nova redação do artigo 28, e principalmente no que diz respeito a essa recusa do Ministério Público em oferecer a transação penal. Ok? E a outra observação, e é bem importante a respeito inclusive desse nosso assunto, é o seguinte: se a parte, o autor do fato, que aceitou a proposta de transação, que foi homologada, né,
por sentença judicial, aceitando, por exemplo, uma pena restritiva de direito, se ele descumpre este acordo que foi firmado com o membro do Ministério Público, ou seja, descumpriu a transação penal, não cumpriu, por exemplo, a pena restritiva de direito e não justificou a razão do descumprimento, tá? Nós vimos que na composição civil dos danos, sem se tratando de ação penal pública, ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, acarreta a extinção da punibilidade. Em se tratando de ação penal pública incondicionada, acho que eu esqueci até de falar disso, se foi feita uma composição civil dos danos em crime de ação penal pública incondicionada, o descumprimento não acarretará em extinção da punibilidade, porque o Ministério Público poderá oferecer a denúncia, né, iniciando a ação penal. Tá? Composição civil não terá qualquer repercussão no tocante à ação penal pública incondicionada. Tá? Não acarretará na extinção da punibilidade. O Ministério Público poderá oferecer transação penal, poderá oferecer a denúncia, ok? Nós estamos falando. Agora, em se tratando da transação penal, o descumprimento injustificado da transação penal, independentemente de qual tenha sido o tipo de crime, tá? A homologação da transação penal não vai acarretar aí em extinção da punibilidade, porque essa decisão que homologa não faz coisa julgada material, ok? Então, ainda que tenha sido homologada pelo Poder Judiciário, não faz coisa julgada material, e se descumpridas suas cláusulas, né, da transação penal, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal, mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Isso, inclusive, está sumulado, tá? É a súmula vinculante número 35 do STF, ok? Então, se a parte não cumpriu o acordo celebrado na transação penal, não justificando porque descumpriu, tá? Ou se justificando, a sua justificativa não for aceita, o Ministério Público poderá oferecer denúncia, iniciando então a ação penal, tá? Ou até abrir requisição para instalação de inquérito, ok? Então vejam que o não cumprimento da transação penal tem repercussão direta aí na possibilidade do Ministério Público dar continuidade. É como se ele não cumprir, ainda que tenha sido homologado esse acordo, não vai fazer coisa julgada material, é como se retornasse à situação anterior. Tá? Então caberá aí, poderá acontecer o início de uma ação penal com a aplicação do procedimento sumaríssimo, que é o que nós vamos falar já na próxima aula. Ok? Da decisão que homologar ou não a transação penal que foi celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, caberá recurso. Esse recurso é a apelação. Ok? Então, a decisão que homologar a transação penal ou não homologar, é cabível recurso. Que recurso é esse? O recurso de apelação. Ok? Então, dessa forma, nós tratamos aí da chamada primeira fase de apuração dos crimes de menor potencial ofensivo no âmbito do juizado especial. Tá? Chamada essa primeira fase, a fase não contenciosa, onde se busca um acordo, tá? Uma conciliação. Nós temos duas possibilidades. A primeira delas é a composição civil dos danos e a segunda delas é a transação penal. Ok? Não obtido esse acordo, seja a composição civil e nem a transação penal, nós caminharemos para a segunda fase do juizado especial, tá? E nessa segunda fase nós teremos aí início a chamada fase judicial da persecução criminal. E neste momento nós iniciaremos então o procedimento sumaríssimo, que
tem suas regras próprias previstas na Lei 9.099. Nós vamos tratar já na próxima aula, ok? Então, espero que tenham compreendido. Acompanhe o material, acompanhe a aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto na plataforma Moodle como no e-mail. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.